Fingi que ia visitar a casa do meu primo, mas na verdade fiquei escondido na casa do meu vizinho, vigiando a minha própria casa. O que descobri nas primeiras horas daquela quinta-feira me fez perceber que, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos traem. Meu filho e minha nora estavam escondendo algo tão perturbador que, quando a verdade finalmente veio à tona, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas antes de continuarmos, certifique-se de estar inscrito no canal Elderly Stories e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber o alcance das nossas histórias. Meu nome é Genven. Tenho 62 anos e moro em um subúrbio tranquilo nos arredores de Chicago. Esta casa onde morei por 35 anos foi construída tijolo por tijolo com o suor do meu falecido marido, Anthony. Cada cômodo conta uma história nossa. A varanda onde tomávamos café de segunda a domingo. O quintal onde meu filho Richard aprendeu a andar. A cozinha onde preparei milhares de refeições com amor. Quando Anthony faleceu há 5 anos, Richard insistiu em vir morar comigo junto com sua esposa, Patrícia. Pensei que fosse uma preocupação genuína, o amor de um filho que não quer ver a mãe sozinha. Como eu era ingênuo. Os primeiros meses pareceram normais. Patrícia era gentil. Ela ajudava nas tarefas domésticas. Ela fazia aqueles bolos de cenoura de que eu tanto gostava. Richard consertava as coisas que quebravam, cuidava do jardim e conversava comigo sobre futebol e política. Mas, há cerca de 3 meses, algo mudou. Tudo começou com os sussurros. Eu entrava na sala de estar e eles paravam de conversar abruptamente. Richard escondia o celular quando eu me aproximava. Patrícia mudava de assunto com aquele sorriso forçado que não enganava ninguém. Eu perguntava sobre o que estavam falando e sempre recebia a mesma resposta vazia. Nada importante, trabalho, coisas, bobagens. Então, reparei que o quarto de hóspedes, aquele que fica nos fundos da casa, começou a ficar trancado o tempo todo. Antes, a porta ficava sempre aberta, eu guardava roupas de cama velhas lá, caixas com fotos e coisas que não usava mais. Quando perguntei por que estavam trancando a sala, Patrícia respondeu muito rapidamente que havia umidade e que estavam protegendo meus pertences. Mas eu nunca autorizei nada disso. As noites se tornaram estranhas. Eu ouvia ruídos vindos daquele quarto depois da meia-noite. Passos, vozes baixas, movimento. Certa manhã, por volta das 2 horas, ouvi claramente a porta da frente abrir. Levantei-me com cuidado, dei uma espiada no corredor e vi Patrícia recebendo uma jovem, talvez na casa dos 20 anos. Elas falaram em voz baixa, e a menina lhe entregou algo que parecia dinheiro. Patrícia contou rapidamente, colocou o dinheiro no bolso da calça e levou a jovem diretamente para o quarto dos fundos. A chave girou na fechadura. Voltei para a cama com o coração acelerado, tentando entender o que estava acontecendo na minha própria casa. No café da manhã do dia seguinte, agi como se não tivesse visto nada. Patrícia estava alegre demais, Richard distraído com o celular como sempre. Perguntei-lhe se tinham dormido bem, e ambos responderam que sim, como se aquela visita noturna nunca tivesse acontecido. Minha cabeça fervilhava de pensamentos. O que eles estavam fazendo? Por que estavam recebendo pessoas sem eu saber? Por que estavam trancando aquela sala? Tentei usar minha chave mestra para abrir a porta do quarto dos fundos quando eles saíram, mas descobri que haviam trocado a fechadura. Eles trocaram a fechadura de um quarto da minha casa sem me avisar. Senti a raiva subir à minha garganta, mas me controlei. Confrontá-los sem provas seria inútil. Eles negariam tudo. Inventariam desculpas. Talvez até me fizessem duvidar do que eu mesmo tinha visto. Eu precisava de um plano. Foi então que me ocorreu fingir uma viagem. Eu diria que ia passar uma semana na casa da minha prima Mary, na Flórida. Eu deixava a casa vazia e observava de longe o que eles faziam quando pensavam que eu não estava por perto. Mas observe de onde. Foi então que me lembrei do Sr. Wilson, meu vizinho da casa ao lado. Ele tem 68 anos, é viúvo como eu, e sempre foi um amigo presente. Na tarde seguinte, atravessei a cerca baixa que separa nossas propriedades e bati na porta dos fundos da casa dele. O Sr. Wilson estava regando as plantas quando me viu. Pela sua expressão, percebi que algo estava errado. Genven, fico feliz que você tenha vindo. Preciso te contar uma coisa.
Estávamos sentados na cozinha dele, e o que eu ouvi me deixou paralisado. O Sr. Wilson disse que, durante semanas, notou movimentos estranhos na minha casa. Pessoas diferentes entrando e saindo, sempre à noite, sempre com malas ou mochilas. Ele pensou que fossem amigos de Richard ou parentes de Patrícia, mas começou a suspeitar quando viu dinheiro sendo trocado na porta. Meu estômago embrulhou. Contei a ele minhas suspeitas, o que eu tinha visto, os sussurros no quarto trancado. O Sr. Wilson assentiu com pesar. Acho que seu filho e sua nora estão usando sua casa para algum negócio, Genven. Não sei exatamente qual, mas não é nada bom. Foi então que elaborei todo o plano. Eu fingiria a viagem e ficaria no quarto de hóspedes do Sr. Wilson. Da janela do andar de cima, ele tinha uma visão direta da minha casa. Podíamos observar tudo sem sermos vistos. Ele concordou imediatamente, preocupado com o fato de eu estar oferecendo ajuda como um verdadeiro amigo faria. Naquela mesma noite, durante o jantar, dei a notícia. Vou viajar para a Flórida amanhã. Mary vinha insistindo há muito tempo, e eu decidi passar alguns dias com ela. A reação foi instantânea. Richard ergueu os olhos do prato com um brilho estranho nos olhos. Patrícia sorriu demais, com entusiasmo exagerado. Isso é maravilhoso, Genven. Vai te fazer bem. Nós cuidaremos de tudo por aqui. Richard concordou rápido demais. Sim, mãe. Aproveite seu descanso. Está tudo sob controle por aqui. Aquele alívio mal disfarçado em seus rostos confirmou tudo. Eles queriam que eu fosse embora. Precisavam que eu saísse de casa. Na manhã seguinte, preparei tudo. Arrumei minha mala velha, colocando roupas, artigos de higiene pessoal, tudo à vista deles. Chamei Mary bem alto da sala de estar para que eles ouvissem. Meu primo estava envolvido no plano e concordou em participar. Richard insistiu em me levar até o terminal rodoviário. No terminal, ele me abraçou e disse para eu ligar quando chegasse. Procurei culpa em seus olhos, remorso, qualquer sinal de que o menino que eu criei ainda existisse ali, mas só vi pressa, ele queria que eu fosse embora logo. Entrei no terminal como se fosse pegar o ônibus, mas esperei meia hora escondido e saí por outra porta. Peguei um táxi e pedi ao motorista que me deixasse 2 quarteirões antes da minha rua. Fui até a casa do Sr. Wilson pela entrada dos fundos. Ele já tinha tudo pronto. O quarto de hóspedes com vista para minha casa, binóculo sobre a mesinha, uma cadeira confortável junto à janela. Agora só nos resta esperar, Genven. As primeiras horas foram enganosamente calmas. Patrícia foi ao mercado pela manhã. Richard foi trabalhar como sempre. A casa permaneceu vazia e silenciosa. Mas quando a noite chegou, tudo mudou. Por volta das 7 da noite, um carro parou em frente à minha casa. 2 pessoas saíram do veículo, um rapaz e uma rapariga, ambos com cerca de 25 anos. Carregavam mochilas grandes. Patrícia abriu a porta antes mesmo de tocarem a campainha, como se já os estivesse esperando. Houve uma breve conversa à porta. Vi o rapaz tirar dinheiro da carteira e entregar a Patrícia. Ela contou as notas com agilidade e os convidou a entrar. Meu coração disparou. Eu tinha acabado de ver minha nora recebendo um pagamento de estranhos e os deixando entrar em minha casa como se fosse um hotel. O Sr. Wilson estava ao meu lado, testemunhando a mesma cena. Você está vendo isso, Genven? É exatamente o que eu lhe disse. Eles estão alugando sua casa. A raiva que eu senti era como um fogo no meu peito. Alugando quartos na minha casa, na casa que construí com meu marido, sem meu conhecimento, sem minha permissão, transformando minha casa em um negócio clandestino. Naquele momento, eu quis atravessar a rua e confrontá-los na frente daqueles estranhos, mas o Sr. Wilson me segurou pelo braço. Calma, Genven. Se você for agora, só vai saber isso. Mas se esperarmos, vamos descobrir tudo. Há quanto tempo eles fazem isso? Quantas pessoas? Quanto dinheiro? Só então você poderá agir com todas as informações que tem em mãos. Ele tinha razão. Respirei fundo, tentando controlar a fúria. Sentei-me novamente junto à janela com as mãos trêmulas no colo.
Durante a hora seguinte, vi luzes acenderem em vários cômodos da minha casa, na sala de estar, na cozinha e, por fim, naquele quarto dos fundos que ela mantinha trancado. Agora eu entendi o porquê. Não havia umidade. Havia hóspedes, estranhos, dormindo no mesmo espaço onde guardei as roupas do meu falecido marido por anos. As fotos da nossa vida juntos, as lembranças de 35 anos de casamento. As lágrimas começaram a correr sem que eu percebesse. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de traição. Como meu próprio filho pôde fazer isso comigo? Como ele conseguia me olhar nos olhos todos os dias sabendo que estava me usando dessa maneira? Por volta das 9 da noite, Richard chegou do trabalho. Ele entrou em casa normalmente, como se fosse um dia qualquer. Meia hora depois, apareceu outro casal. Ainda mais jovens, pareciam estar viajando. Patrícia repetiu o ritual. Dinheiro na mão, sorriso profissional, porta aberta. Contei mentalmente. 4 estranhos dentro da minha casa. 4 estranhos ocupando meu espaço, usando minha água, minha eletricidade, meu gás. O Sr. Wilson fez um cálculo rápido. Se cada um pagar cerca de $50 por noite, eles estão faturando $200 só hoje. Em um mês, isso dá $6.000. Ganhar $6.000 por mês usando sua propriedade ilegalmente, sem me pagar um centavo, sem sequer ter a decência de me perguntar se podiam fazer isso. A noite avançou e as luzes da minha casa foram se apagando uma a uma. Os convidados se recolheram. Richard e Patrícia também adormeceram. Tudo voltou ao silêncio, como se nada de ruim tivesse acontecido. Passei a noite em claro, sem conseguir fechar os olhos, sabendo que havia estranhos dormindo sob o meu teto. Às 6 horas da manhã, a porta da frente se abriu. O primeiro casal saiu com suas mochilas. Um carro os esperava. Eles partiram rapidamente, discretamente, como fantasmas, desaparecendo com a luz do dia. Meia hora depois, o segundo casal fez o mesmo. Às 7h30, todos os convidados já tinham ido embora. Patrícia saiu para o quintal com um saco de lixo, jogou na lixeira e voltou para dentro. Tudo estava limpo e arrumado, como se a noite anterior nunca tivesse existido. Richard saiu para o trabalho às 8 horas, vestindo terno e carregando sua pasta com a postura de um homem responsável. Mas agora eu sabia a verdade. Durante o dia, observei Patrícia limpando a casa. Ela trocava os lençóis, arrumava os quartos e preparava tudo para os próximos hóspedes. Ela trabalhava com a eficiência de alguém que tem uma rotina estabelecida. Isso não era novidade. Era um sistema bem montado que já funcionava há muito tempo. Ao cair da noite, chegaram mais convidados. Desta vez, eram 3 pessoas. Patrícia os recebeu com o mesmo dinamismo. Pagamento, sorriso, porta. E eu continuei observando da janela do Sr. Wilson, documentando mentalmente cada movimento, cada transação, cada traição. No segundo dia de observação, o Sr. Wilson me disse algo que mudou tudo. Era tarde da noite, quase meia-noite, quando ele se virou para mim com uma expressão séria. Gavin, há mais uma coisa que você precisa saber. 2 semanas atrás, vi Patrícia conversando com um homem na cafeteria da esquina. Não era o Richard. Era um senhor mais velho, bem vestido, com uma pasta de couro. Eles conversaram por quase 1 hora. Meu coração acelerou. Que homem! O Sr. Wilson hesitou antes de continuar. Não sei quem ele era, mas ouvi algumas palavras da conversa. Eles estavam falando sobre documentos relativos à avaliação de saúde mental e a lares de idosos. O mundo desabou sobre mim. Saúde mental, avaliação, lar de idosos. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como alarmes. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam planejando algo muito pior. O Sr. Wilson colocou a mão no meu ombro. Fique atenta na quinta-feira à noite, Gavin. Toda quinta-feira há mais movimentação. É quando você vai descobrir tudo. Passei os dias seguintes em estado de alerta constante. Observei os convidados chegarem e partirem. Patrícia administrou tudo com precisão. Richard ajudava de forma menos visível, mas era um cúmplice total. Comprava suprimentos extras, cuidava do jardim, fazia a manutenção da casa e,
Todas as noites, eu os via contando dinheiro juntos na mesa de jantar. Aquela mesa onde comíamos juntos em família durante anos. Chegou a quinta-feira. Logo cedo, notei que o ambiente estava diferente. Patrícia limpou a casa inteira com extremo cuidado. Comprou flores frescas e as colocou em vasos pela sala de estar. Ela trocou as toalhas. Verificou cada detalhe. Era como se estivesse preparando algo especial. Richard chegou do trabalho mais cedo do que o habitual. Às 18 horas, ele já estava em casa ajudando com os preparativos finais. E então o movimento começou. Não eram apenas um ou dois convidados como nos outros dias. Eram grupos inteiros. O primeiro grupo tinha 5 pessoas. Depois chegaram mais 3. Em seguida, um casal. Depois, 2 jovens sozinhos. Contei mentalmente enquanto meu estômago se revirava. Havia 11 pessoas dentro da minha casa. 11 estranhos ocupando todos os espaços disponíveis. A sala de estar tornou-se uma área comum. A cozinha estava cheia. Todos os quartos estavam ocupados. Minha casa havia se transformado em um verdadeiro albergue. O Sr. Wilson observava ao meu lado, incrédulo. Nunca tinha visto tanta movimentação assim. Era como se quinta-feira fosse um dia especial para eles. Fiz as contas rapidamente. Se cada pessoa pagasse $50, eles arrecadariam mais de $550 só naquela noite. As horas passaram lentamente. Os convidados jantaram e conversaram. Alguns saíram para dar um passeio e voltaram. Às 10 da noite, as luzes começaram a se apagar. Os hóspedes se recolheram. Patrícia e Richard limparam tudo e também foram dormir. A casa ficou em silêncio. Mas o Sr. Wilson me disse para esperar, que nas primeiras horas da sexta-feira eu descobriria tudo. Então esperei com cada músculo do meu corpo tenso. O relógio na parede da casa do Sr. Wilson marcava a passagem do tempo com um tic-tac que parecia cada vez mais alto no silêncio da noite. 11h30, 11h40, 11h50. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir a pulsação vibrando no meu pescoço. Quando o relógio bateu meia-noite, prendi a respiração. A porta lateral da minha casa, aquela que dá para o quintal, abriu-se lentamente. Uma silhueta surgiu. Era Patrícia. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela vinha um homem que eu nunca tinha visto antes, alto, com cerca de 50 anos, vestido com roupas escuras. Ele carregava uma pasta de couro na mão. A mesma pasta que o Sr. Wilson havia descrito. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Por que Patrícia estava se encontrando com aquele homem no meio da noite? Por que eles estavam saindo pela porta dos fundos como criminosos? Eles caminharam em direção ao fundo do quintal, onde fica o antigo galpão que meu marido usava como oficina. Patrícia pegou uma chave, abriu o cadeado enferrujado e ambos entraram. Uma luz fraca acendeu-se lá dentro. Através da pequena janela suja do barracão, eu só conseguia ver sombras se movendo. Eles estavam conversando e gesticulando. Patrícia tirou algo da bolsa. Papéis. Pareciam ser documentos. O homem os examinou com uma pequena lanterna. Em seguida, ele retirou outros papéis de sua pasta, um arquivo grosso cheio de páginas. Patrícia pegou os documentos e começou a ler página por página. Ela assentiu com a cabeça várias vezes. Parecia que estavam finalizando algum tipo de acordo. A reunião durou quase meia hora. Finalmente, o homem colocou tudo de volta na pasta. Patrícia apagou a luz do galpão. Eles saíram, mas em vez de voltarem para casa, foram até o portão dos fundos. Há um pequeno portão ali que dá para o beco. Patrícia o abriu. O homem saiu por ali e desapareceu na escuridão. Patrícia fechou o portão, colocou o cadeado e voltou para casa pela porta lateral. Tudo aconteceu em menos de 40 minutos. Um segredo silencioso, invisível para quem não estivesse observando atentamente. Acordei o Sr. Wilson, que havia cochilado no sofá. Eu vi tudo. Patrícia se encontrou com um homem no galpão. Eles analisaram papéis e documentos. Eles estão tramando alguma coisa, senhor.
Wilson esfregou os olhos e olhou para o relógio. 12h30. Esse homem opera nas sombras, Genven. Não se trata apenas de alugar quartos. Algo maior está acontecendo. Não consegui dormir o resto da noite. Fiquei sentada junto à janela, observando minha casa como se fosse território inimigo. Ao amanhecer de sexta-feira, os hóspedes começaram a ir embora. Alguns partiram cedo, outros ficaram para aproveitar o fim de semana. Patrícia preparou café para os que ficaram. Ela se comportou como a anfitriã perfeita. Café, pão, frutas, tudo servido com sorrisos. Ninguém imaginaria que horas antes ela estivera em um encontro clandestino com um estranho. Richard saiu para o trabalho como de costume. Patrícia ficou sozinha com os outros hóspedes. Essa era a minha chance. Eu precisava entrar naquele galpão. Precisava ver se eles tinham deixado alguma coisa, alguma pista sobre o que estavam planejando. Contei o plano ao Sr. Wilson. Ele tentou me convencer a não ir. Genven, é muito arriscado. E se a Patrícia te vir? Mas eu estava decidido. Eu tenho a chave deste portão dos fundos. Posso entrar pelo beco sem ser visto. Patrícia está ocupada com os convidados na parte da frente da casa. Ela não vai me atender. O Sr. Wilson finalmente cedeu, mas insistiu em vir comigo até o beco para ficar de vigia. Saímos pela porta dos fundos da casa dele. Caminhamos pelo beco silencioso. Era sábado de manhã e o bairro estava tranquilo. A maioria das pessoas ainda dormia ou tomava café em casa. Chegamos ao portão dos fundos da minha propriedade. Peguei a chave com as mãos trêmulas. O cadeado abriu com um clique suave. Entrei no meu próprio quintal como um intruso, com o coração disparado. O galpão ficava a uns 15 metros do portão. Caminhei agachado, escondendo-me atrás dos arbustos que eu mesmo havia plantado anos atrás. Cada passo parecia muito barulhento, cada respiração muito alta. Finalmente, cheguei ao galpão. A porta tinha um cadeado simples, o mesmo que meu marido usava décadas atrás. Procurei a chave certa no chaveiro. Meus dedos tremiam tanto que tentei 3 chaves diferentes antes de encontrar a correta. O cadeado abriu. Entrei no galpão e fechei a porta atrás de mim. A luz do sol entrava pela janela empoeirada, criando raios dourados no ar. O lugar cheirava a madeira velha e terra úmida. Ferramentas enferrujadas pendiam nas paredes, caixas se amontoavam nos cantos. Tudo parecia intacto e normal. Mas então vi algo diferente na antiga bancada do meu marido. Uma caixa de metal. Não era nosso. Eu nunca o tinha visto antes. Era cinza, moderno, com uma trava simples. Aproximei-me lentamente. A caixa estava fechada, mas não trancada. Havia apenas uma trava que se abria pressionando 2 botões laterais. Eu tentei. Clique. A caixa abriu. O que vi lá dentro me deixou sem ar. Havia pilhas de dinheiro, notas de 20 e 50 dólares. Contei rapidamente. Devia haver pelo menos 15 mil dólares ali. Todo o dinheiro que eles tinham ganho com o negócio ilegal durante meses. Mas não era só isso. Debaixo do dinheiro, havia documentos. Peguei-os com cuidado e comecei a ler. O primeiro foi um contrato de hospedagem, um contrato no qual minha casa constava registrada como um imóvel disponível para aluguel temporário. O nome do proprietário era Richard Miller, meu filho. Mas isso era impossível. Eu era o proprietário legal. Meu nome constava na escritura. Como ele pôde assinar um contrato fingindo ser o proprietário? Continuei lendo. Havia uma nota de rodapé em letras pequenas. Transferência de propriedade em andamento. Documentação pendente de processo judicial. Senti o chão desmoronar sob meus pés. Transferência. Processo judicial. Eles não estavam apenas usando minha casa ilegalmente. Estavam tentando roubá-la de mim legalmente. O documento seguinte confirmou meus piores temores. Era um formulário de avaliação psicológica. Um documento oficial com o timbre de uma clínica particular e, no campo do paciente, estava meu nome completo, Gilda Genven Miller. A data da avaliação foi marcada para daqui a 10 dias.
O motivo da consulta é a avaliação da capacidade mental e da autonomia para a tomada de decisões, devido à preocupação da família com a deterioração cognitiva progressiva. Deterioração cognitiva progressiva. Eles estavam me retratando como uma velha senil, como alguém que não conseguia mais cuidar de si mesma, como alguém que precisava ser protegida de suas próprias decisões. E tudo era mentira. Eu estava perfeitamente bem. Minha mente estava lúcida. Minha saúde era boa para meus 62 anos. Mas eles iriam inventar uma história diferente com aquele médico, com aquela avaliação falsa, com aquele processo que já estavam preparando. Havia mais papéis. Um deles era uma citação de um lar de idosos, Liverpool Residence, especializado em cuidados para idosos. O preço era de $6.000 por mês. Havia destaques em amarelo na parte que dizia: quartos privativos com monitoramento contínuo, programa especial para pacientes com demência. Eles estavam procurando uma prisão para mim, um lugar caro e legal onde me trancariam enquanto desfrutavam da minha casa e do meu dinheiro. O último documento foi o mais assustador. Era uma procuração ampla e restrita, um documento legal que daria a Richard controle total sobre todos os meus bens, contas bancárias e decisões médicas. O documento já estava impresso, faltando apenas a minha assinatura. E ao lado havia um bilhete escrito à mão por Patrícia. O Dr. Marcos confirmou que pode administrar um sedativo leve durante a consulta. A assinatura será obtida em estado de confusão induzida. Testemunhas já foram coordenadas. Custo adicional de $5.000. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei os papéis caírem. Eles iam me drogar, me levar a um médico corrupto, me dar algum remédio que me deixaria confusa e me fazer assinar aquela procuração sem que eu entendesse o que estava acontecendo. Com testemunhas pagas que diriam que eu estava consciente. Tudo legal no papel, tudo falso na realidade. Ouvi vozes lá fora. Fiquei paralisado. Era Patrícia conversando com alguém, provavelmente um convidado. Eles estavam próximos. Próximos demais. Rapidamente peguei meu celular e fotografei todos os documentos, cada página, cada anotação, cada detalhe. Minhas mãos tremiam, mas consegui capturar as evidências. Coloquei tudo de volta na caixa exatamente como estava. Fechei a caixa. Tranquei o galpão. Corri agachada de volta para o portão dos fundos. O Sr. Wilson estava me esperando no beco com uma expressão de angústia. Pensei que tivessem te pegado. Você ficou lá quase meia hora. Eu não conseguia falar. Apenas mostrei a ele o celular com as fotos. O Sr. Wilson olhou para a tela do telefone. Ele passou de imagem em imagem e seu rosto ficou cada vez mais pálido. Meu Deus, Gavin, isso é um plano criminoso completo. Eles não estão apenas roubando de você, estão destruindo você por completo. Assenti com a cabeça enquanto as lágrimas que já não conseguia conter escorriam pelo meu rosto. Preciso ligar para alguém. Preciso fazer alguma coisa agora. Não posso esperar mais. Voltamos para a casa do Sr. Wilson. Com as mãos ainda tremendo, liguei para Beatrice, minha amiga advogada. Nos conhecemos há 20 anos em um grupo de bordado. Ela sempre foi inteligente e estudiosa. Ela ingressou na faculdade de Direito aos 40 anos e se especializou em Direito de Família e Direito Sucessório. Se alguém podia me ajudar a entender as implicações legais do que estava acontecendo, era ela. Gavin, o que você está me dizendo é extremamente sério, disse Beatrice ao telefone com uma voz carregada de preocupação. Se estiverem a operar um alojamento sem licença, sem pagar impostos e sem o seu consentimento enquanto proprietário, estão a cometer vários crimes. Fraude, uso indevido ou sonegação de impostos sobre a propriedade. Mas o que mais me preocupa são aqueles documentos sobre a capacidade mental e o lar de idosos. Gavin, seu filho tem alguma procuração sua? Algum documento assinado que lhe dê poder para decidir em seu nome? Pensei bastante. Não, eu nunca assinei nada parecido. Todos os meus documentos estão no cofre do banco. Beatrice suspirou aliviada. Ótimo. Muito bom. Mas ouça com atenção. Se eles estão consultando alguém sobre a possibilidade de declará-lo mentalmente incapaz, significa que estão buscando uma maneira legal de assumir o controle de seus bens. O processo é complexo.
requer avaliações médicas reais, exames psicológicos e uma audiência com um juiz. Eles não podem simplesmente declarar você incompetente assim, sem mais nem menos. Mas se encontrarem uma pessoa corrupta disposta a falsificar relatórios, se tiverem um advogado inescrupuloso que conheça as brechas do sistema, podem tentar. E se eles tiverem sucesso, Gavin, podem interná-la no lar de idosos contra a sua vontade e manter a sua casa legalmente. O terror tomou conta de mim. O que eu faço, Beatrice? Ela pensou por um instante. Primeiro, você precisa de provas concretas de tudo o que eles estão fazendo. Fotos, vídeos, depoimentos. Você já tem as fotos dos documentos. Isso é excelente. Em segundo lugar, você precisa proteger seus documentos legais. Certifique-se de que eles não tenham acesso a nada. Terceiro, assim que tivermos provas suficientes, entraremos com uma ação judicial. Eu cuidarei de todo o processo legal. Mas Gavin, você precisa ter muito cuidado. Se eles suspeitarem que você sabe de alguma coisa, podem acelerar os planos. Eles podem tentar algo drástico. Suas palavras me gelaram o sangue. Algo parecido com o que Beatrice hesitou em responder. É como colocar remédios na comida para parecer confuso na frente do médico. É como criar situações em que você parece instável. É como inventar provas de que você não consegue cuidar de si mesmo. Já vi casos assim, Gavin. São mais comuns do que as pessoas imaginam. Desliguei o telefone com as mãos geladas. Agora eu compreendi a dimensão do perigo. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam me preparando para um destino pior. Perder minha autonomia, minha casa, minha identidade, ser declarada incapaz, ser internada em um asilo enquanto meu filho e minha nora mantinham tudo que eu construí, e tudo sob o pretexto de legalidade, com documentos assinados por médicos e advogados, perante um juiz que jamais saberia a verdade. No domingo, Beatrice foi à casa do Sr. Wilson. Ela trouxe consigo um tabelião de confiança, um homem chamado advogado Arnold, de cerca de 60 anos, com um semblante sério, porém gentil. Senhorita Gavin, lamento muito pelo que está acontecendo, disse ele, apertando minha mão. Mas quero que saiba que vamos proteger completamente o seu patrimônio. Quando terminarmos hoje, seu filho não poderá tocar em um fio de cabelo sequer de sua propriedade sem enfrentar um processo criminal. Durante as próximas 4 horas, assinei vários documentos. Beatrice explicou cada um deles com paciência. Trata-se de uma revogação de procuração. Ela cancela qualquer poder que possa existir em nome de Richard, seja ele atual ou futuro. Este documento aqui é uma declaração de plena capacidade mental que será certificada por um psicólogo forense que o avaliará amanhã. Este é um novo testamento que substitui qualquer versão anterior. E especifica que Richard está excluído como herdeiro devido a atos fraudulentos. E este último é um pedido de medida protetiva que apresentaremos ao juiz na segunda-feira. Cada assinatura me fazia sentir mais forte, mais no controle. Eu não era mais a vítima assustada espiando pela janela. Agora eu era uma mulher tomando medidas legais contra aqueles que tentaram me destruir. E a armadilha que eu perguntei quando terminamos. Beatrice sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem está preparando o checkmate. A armadilha implica que você volte para casa, Gavin. Meu coração disparou. Volte para casa agora. Beatrice balançou a cabeça. Hoje não. Amanhã à noite, segunda-feira. Você voltará como se nada tivesse acontecido, como se realmente tivesse passado a semana inteira viajando. Você chegará cansado, feliz por estar em casa, sem a menor suspeita do que descobriu. E durante os próximos dias, você agirá com total normalidade. Entretanto, estaremos trabalhando nos bastidores. O advogado Arnold inclinou-se para a frente. Também entraremos em contato com a inspeção da cidade. Um inspetor fará uma visita surpresa à sua casa. Se ele encontrar alojamento ilegal, poderá fechar o estabelecimento imediatamente e aplicar multas severas. Mas ainda há mais por vir. Beatrice, estou investigando o que o Dr. Marcos mencionou nas anotações. Ele tem um histórico problemático. Já foi investigado 2 vezes pelo Conselho Médico por práticas antiéticas. Com a sua denúncia e as provas fotográficas, também podemos abrir uma investigação formal contra ele.
Se descobrirem que ele estava disposto a drogar pacientes para obter assinaturas fraudulentas, ele perderá sua licença e enfrentará acusações criminais. A magnitude do plano começou a tomar forma na minha cabeça. Não se tratava apenas de deter Richard e Patrícia. Tratava-se de desmantelar toda a rede que eles haviam construído. O médico corrupto, as testemunhas falsas, o negócio de hospedagem ilegal, tudo. Quanto tempo isso vai levar? Perguntei. Beatrice olhou para o advogado Arnold antes de responder. O inspetor pode ir ainda esta semana, provavelmente quinta ou sexta-feira. A investigação do médico levará mais tempo, mas com sua reclamação formal na segunda-feira, o processo começa imediatamente. E quanto a Richard e Patrícia, ela fez uma pausa dramática. O confronto final acontece quando eles menos esperam, quando pensam que tudo está indo conforme o planejado. Passei o resto do domingo na casa do Sr. Wilson, ensaiando mentalmente como agiria ao retornar. Eu precisava ser convincente. Não podia demonstrar raiva, suspeita ou medo. Eu tinha que ser a mãe confiante que voltava feliz da casa da prima, a sogra ingênua que não sabia de nada. Foi irônico. Eles vinham atuando na minha frente há meses. Agora era minha vez de atuar na frente deles. Na noite de segunda-feira, com uma mala na mão e o coração acelerado, caminhei em direção à minha casa. O Sr. Wilson me levou de carro até a esquina, mas eu caminhei o resto do caminho para dar a impressão de que tinha chegado de táxi. Toquei a campainha. Ouvi passos apressados vindos de dentro. A porta se abriu. Richard estava lá com uma expressão surpresa. Mãe, não esperávamos você antes de amanhã. Sorri com o carinho que uma mãe sente por seu filho, mesmo com o coração partido por dentro. Decidi voltar um dia mais cedo. Estava com saudades de casa. Patrícia apareceu atrás de Richard. Seu sorriso era perfeito. Perfeito demais. Bem-vinda de volta, Genven. Como foi a viagem? Entrei na casa com a sensação de estar entrando em território inimigo. Tudo parecia normal, limpo e organizado. Nenhum vestígio dos hóspedes que ocuparam aqueles espaços apenas 2 dias antes. Patrícia fez um trabalho impecável ao apagar as provas. A viagem foi ótima. Menti com uma facilidade surpreendente. Mary me mimou muito. Mas você sabe como é. Não há lugar como o nosso próprio lar. Levaram minha mala para o quarto. Fizeram chá. Eles se sentaram comigo na sala de estar, fazendo perguntas sobre a viagem inventada. Respondi com histórias que havia preparado. Restaurantes que meu primo e eu supostamente visitamos. Passeios que fizemos. Conversas que tivemos. Richard e Patrícia ouviram, assentiram com a cabeça e sorriram. Mas eu vi algo em seus olhos. Alívio. Alívio por ter retornado sem levantar suspeitas. Alívio porque o segredo ainda estava intacto. A casa é muito bonita, comentei, olhando ao redor. Você cuidou dela com muito carinho. Claro, disse Patrícia muito depressa. Limpamos tudo, regamos o jardim, tudo como você pediu. Dei um gole no chá e acrescentei casualmente, até o cheiro está diferente. Cheira a produto de limpeza novo. Vi um breve lampejo de pânico nos olhos de Patrícia. Ah, sim. Fizemos uma limpeza profunda. Queríamos que tudo estivesse perfeito para o seu retorno. Mentira. Ela havia limpado para apagar os vestígios de dezenas de estranhos que ocuparam minha casa. Naquela noite, dormi na minha própria cama pela primeira vez em uma semana, mas não consegui dormir direito. Fiquei acordado, escutando. Por volta das 11 horas, ouvi vozes abafadas vindas do quarto de Richard e Patrícia. Eles conversavam em sussurros urgentes. Levantei-me em silêncio e caminhei descalço até a porta deles. Encostei o ouvido na fresta. Você acha que ela suspeita de alguma coisa? Era a voz de Richard, tensa. Não, ela não suspeita de nada, respondeu Patrícia, confiante. Ela é a mesma de sempre. Ingênua e confiante. O plano continua. E o Dr. Marcos perguntou a Richard. Está tudo acertado, confirmou Patrícia. A consulta será na próxima sexta-feira. Colocaremos o sedativo na comida dela no café da manhã.
Diremos que a estamos levando para uma consulta de rotina. Quando ela se der conta do que assinou, já será tarde demais. A procuração estará registrada e teremos controle total. Houve um silêncio. Então Richard falou com uma voz que mal reconheci como sendo a do meu filho. E depois, respondeu Patrícia friamente. Depois, nós a internamos. Já temos a vaga. A residência terapêutica aceita pacientes com comprometimento cognitivo. Nós a visitamos uma vez por mês para manter as aparências. E, enquanto isso, esta casa será completamente nossa. Completamente nosso. Essas palavras me atravessaram como facas. Voltei para o meu quarto em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de pura fúria e determinação de aço. Eles haviam selado seu destino. Eu acabara de ouvir a confissão completa e, embora ainda não a tivesse registrado, sabia cada detalhe do plano, inclusive a data exata. Na sexta-feira da semana seguinte, eu tinha menos de uma semana para executar a armadilha perfeita. Na manhã de terça-feira, agi como se nada tivesse acontecido. Fiz café, preparei o café da manhã e conversei com Richard e Patrícia sobre banalidades. Eles também estavam atuando. Éramos todos atores nessa peça macabra. Cada um deles conhecia um roteiro diferente, mas eu tinha uma vantagem. Eu sabia que eles estavam atuando. Eles não sabiam que eu também estava. Assim que Richard saiu para o trabalho e Patrícia foi ao mercado, chamei Beatrice do meu quarto, com a porta trancada. Contei a ela, palavra por palavra, tudo o que ouvi na noite anterior. Perfeito, disse ela, satisfeita. Sexta-feira é a consulta com o médico corrupto. Isso nos dá tempo. O inspetor da prefeitura irá à sua casa na quinta-feira. É melhor que seja antes que tentem drogá-lo. Você acha que eles receberão visitas esta semana? Pensei por um instante. Provavelmente na noite de quinta-feira. Há sempre mais movimentação nesse dia. Beatrice fez uma pausa pensativa. Então, vamos coordenar a visita do inspetor para quinta-feira à noite, quando a casa estiver repleta de provas concretas. Nos 2 dias seguintes, mantive meu desempenho impecável. Agi como a mãe carinhosa e confiante. Perguntei a Patrícia se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Ofereci a Richard seus biscoitos favoritos, que eu havia feito especialmente para ele. Eles pareciam tranquilos, convencidos de que o plano permanecia intacto. Na quarta-feira à noite, Patrícia até me mostrou um folheto. Encontrei um centro de saúde que oferece exames preventivos para pessoas da sua idade. Genven, o que você acha de eu te levar na sexta-feira? É gratuito para idosos. Mentira descarada. Eles iam pagar $5.000 por aquele exame. Fingi interesse genuíno, uma consulta de rotina. Bom, não seria ruim. Já faz um tempo que não vou ao médico. Patrícia sorriu, aliviada. Excelente. Já marquei para sexta-feira às 10 horas da manhã. Eu irei com você. Assenti com a cabeça docemente, enquanto por dentro meu sangue fervia. Ela estava fechando a armadilha sem saber que eu já havia fechado uma ainda maior ao redor dela. Na tarde de quinta-feira, enquanto Patrícia e Richard preparavam a casa para os hóspedes da noite, meu telefone vibrou. Era uma mensagem da Beatrice. O inspetor confirmou para as 9 da noite. A polícia estará de prontidão nas proximidades. Permaneça no seu quarto quando ele chegar. Nós cuidaremos de tudo. Meu coração começou a bater mais rápido. Esta noite, o mundo deles começaria a desmoronar. Como previsto, os convidados começaram a chegar por volta das 7. Primeiro, um jovem casal com mochilas grandes, depois 3 jovens que pareciam estar viajando juntos. Em seguida, uma mulher sozinha com uma pequena mala. Às 8h30, havia 8 estranhos ocupando minha casa. Patrícia desempenhou seu papel de anfitriã exemplar. Richard ajudou com as malas, mostrou o quarto e sorriu profissionalmente. Eu estava no meu quarto, supostamente lendo, mas na verdade, eu estava esperando, olhando para o relógio. Cada minuto parecia uma hora. 8h40, 8h55, 9 e então ouvi o som que eu esperava, a campainha, firme e autoritária.
Não era a campainha de um convidado esperado, era a campainha de alguém com autoridade. Ouvi passos apressados, a voz de Richard perguntando quem era e, em seguida, uma voz masculina forte do lado de fora: inspetor da cidade, abra a porta, por favor. Silêncio, um silêncio pesado e denso, e então o som da porta se abrindo lentamente. Inspeciono o diretor. Há algum problema? Era a voz de Richard tentando soar calma, mas sem sucesso. Recebemos uma denúncia anônima sobre hospedagem ilegal neste endereço. Preciso inspecionar a propriedade. Deve haver algum engano, ouvi a voz de Patrícia mais aguda que o normal. Esta é uma residência particular. Não temos nenhum negócio aqui. Então não se importará se eu verificar, respondeu o inspetor com um tom profissional, porém inflexível. Tenho um mandado de inspeção assinado pelo juiz municipal. Se não me permitirem entrar voluntariamente, voltarei com a polícia e um mandado de busca. Houve outro silêncio. Então Richard cedeu. Claro, inspetor, entre. Espiei por uma fresta na porta. Consegui ver parte da sala de estar. O inspetor era um homem de aproximadamente 45 anos, vestindo uma camisa oficial da prefeitura e com uma prancheta na mão. Atrás dele vinha outro homem mais jovem, provavelmente um assistente, com uma câmera. Eles começaram a percorrer a casa. O inspetor fez perguntas. Quantas pessoas moram aqui permanentemente? Richard respondeu com a voz trêmula. 3. Minha mãe, minha esposa e eu. O inspetor olhou ao redor da sala de estar. Lá estavam os 8 convidados. Alguns sentados no sofá, outros em pé, todos com expressões confusas, e essas pessoas são... Patrícia tentou improvisar. Eles estão visitando amigos? O inspetor aproximou-se de um dos convidados, um jovem de cerca de 30 anos. Você é amigo da família? Perguntou. O jovem, sincero ou talvez nervoso, respondeu: não, senhor. Reservei um quarto online. Paguei $50 por noite. O rosto de Richard empalideceu. Patrícia tentou intervir. Ele está confuso, inspetor. Não sei do que ele está falando. Mas o inspetor já estava caminhando em direção aos quartos. Ele abriu a porta do que tinha sido meu quarto de hóspedes. Lá dentro estavam os 3 jovens com mochilas abertas, roupas sobre a cama e produtos de higiene no banheiro. E esses senhores também são amigos. O silêncio de Patrícia foi resposta suficiente. O inspetor tirou um medidor da pasta. Começou a contar os quartos ocupados, fotografando cada um deles. O quarto 1 está ocupado por 2 pessoas que não residem no local. O quarto 2 está ocupado por 3 pessoas que não residem no local. O quarto 3 está ocupado por uma pessoa que não reside no local. Os banheiros são compartilhados e apresentam sinais de uso múltiplo. Cozinha com utensílios para mais de 3 pessoas. Toalhas extras empilhadas no corredor. Cada frase era mais um prego no caixão de seus negócios ilegais. Richard tentou uma última defesa. Inspetor, trata-se de um mal-entendido. Talvez ocasionalmente ajudemos conhecidos que precisam de hospedagem, mas não é um negócio. O inspetor o interrompeu. Vocês cobram por essa hospedagem? Richard hesitou. Bem, às vezes recebemos ajuda com as despesas. O inspetor balançou a cabeça negativamente. Isso se chama negócio. Negócio de hospedagem. Para operar um negócio de hospedagem, você precisa de uma licença comercial, autorização para operação turística, certificado de segurança contra incêndio, certificado sanitário e o pagamento dos impostos correspondentes. Você possui algum desses documentos? O silêncio foi absoluto. Patrícia e Richard se entreolharam derrotados. Sabiam que não tinham nada. O inspetor prosseguiu: de acordo com o Código Municipal, operar um estabelecimento de hospedagem comercial sem licença constitui uma infração grave, sujeita a multa de $15.000. Além disso, devo informar que a Receita Federal será notificada sobre a renda não declarada. E como este imóvel está registrado em nome de Gavin Miller, que, segundo os registros, não autorizou nenhuma atividade comercial, isso também pode configurar uso fraudulento de propriedade alheia. Senti que era a hora. Abri a porta do meu quarto e saí. Todos os olhares se voltaram para mim,
os convidados confusos, o inspetor com uma expressão profissional, Richard e Patrícia com rostos de puro terror. Boa noite, eu disse com voz calma. Sou Gavin Miller, proprietária deste imóvel. O inspetor acenou com a cabeça respeitosamente. Miller, o senhor autorizou o funcionamento de um estabelecimento de hospedagem em sua propriedade? Hesitei por um instante, olhando diretamente nos olhos do meu filho e da minha nora. Não, inspetor. Não autorizo nada. Na verdade, só tomei conhecimento dessa situação há alguns dias. Patrícia deu um passo na minha direção. Mãe, eu posso explicar. Levantei a mão, interrompendo. Não quero explicações, Patrícia. Não agora. Virei-me para o inspetor. O que acontece agora? Ele fechou a prancheta. Os hóspedes atuais terão que desocupar a propriedade imediatamente. Vamos dar-lhes 30 minutos para recolherem os seus pertences. Seu filho e sua nora receberão uma notificação oficial da multa e terão que comparecer perante o juiz municipal na próxima semana. Também acionei a polícia. Há 2 policiais do lado de fora, caso seja necessário reforço para o despejo. Os próximos 30 minutos foram caóticos. Os hóspedes recolheram seus pertences às pressas, alguns exigindo reembolso de Patrícia. Ela havia guardado o dinheiro na bolsa e teve que devolvê-lo sob o olhar atento do inspetor. Richard permaneceu paralisado, incapaz de falar, assistindo seu negócio ilegal desmoronar em minutos. Quando o último convidado saiu, o inspetor me entregou uma cópia do relatório oficial. Senhora Miller, recomendo que consulte um advogado. A senhora tem o direito de entrar com uma ação judicial por danos. Eu já tenho um advogado, inspetor. Obrigado pelo seu trabalho esta noite. Quando o inspetor e o assistente saíram, a casa mergulhou num silêncio sepulcral. Nós 3 permanecemos na sala de estar. Eu estava de pé perto da janela, Richard sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Patrícia perto da porta, braços cruzados com a expressão de um animal encurralado. Foi ela quem falou primeiro. A voz já não era doce nem calculista. Era desesperada. Mãe, eu sei que isso parece ruim. Mas tínhamos nossos motivos. As contas da casa estão altas. Temos dívidas. Virei-me para ela lentamente. Razões, dívidas, e isso justificava transformar minha casa em um negócio ilegal sem meu consentimento. Patrícia deu um passo na minha direção. Íamos te contar eventualmente. Só queríamos juntar dinheiro primeiro para ter uma reserva antes do que. Interrompi com uma voz áspera antes de me drogar e me obrigar a assinar uma procuração fraudulenta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia empalideceu. Richard ergueu a cabeça abruptamente, com os olhos arregalados em choque. Como Richard começou a falar, mas a voz lhe faltou. Como sei que respondi à pergunta dele? Porque eu nunca viajei, Richard. Eu estava aqui observando, descobrindo cada detalhe do seu plano vil e calculado. Caminhei até o centro da sala de estar, olhando para os 2 com uma intensidade que os fez recuar. Eu sei sobre o esquema de hospedagem ilegal. Eu sei sobre o dinheiro escondido no galpão. Eu sei sobre o Dr. Marcos. Eu sei sobre a consulta de sexta-feira, onde você planejou me sedar. Eu sei da procuração que você queria que eu assinasse. E sei da residência permanente onde você planeja me internar. Patrícia balançou a cabeça freneticamente. Não é o que você está pensando. Sim, conversamos com um médico, mas foi apenas por precaução, pois estávamos preocupados com a sua saúde. Pare de mentir, gritei, e minha voz ecoou pelas paredes da minha própria casa. Encontrei os documentos, Patrícia. Vi com meus próprios olhos. Li as anotações escritas à mão por você. Sedativo leve durante a consulta. A assinatura será obtida em estado de confusão induzida. Essas foram suas palavras exatas. O rosto de Patrícia perdeu toda a cor. Seus lábios tremeram, mas nenhum som saiu. Voltei-me para o meu filho. E para você, Richard, você que eu criei, a quem eu amei, a quem dei tudo o que seu pai e eu podíamos dar. Como você pôde? Richard estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, a situação financeira era desesperadora.
Tínhamos uma dívida de 40 mil dólares. O banco ia tomar nosso antigo apartamento. Patrícia disse que se conseguíssemos o dinheiro rápido, e sua solução foi me trair, eu interrompi. A solução foi roubar minha casa, minha liberdade, minha dignidade. Não foi roubo, explodiu Patrícia com voz estridente. Esta casa é enorme. Você mora aqui sozinha. Estávamos apenas usando o espaço disponível, e quanto à procuração, era para sua proteção. Você está envelhecendo. Precisa de alguém para tomar decisões por você. Tenho 62 anos, disse com voz gélida. Nem 80, nem 90, 62. Minha mente está perfeitamente lúcida. Minha saúde é boa. Não preciso que ninguém tome decisões por mim. O que você estava planejando não era proteção. Era sequestro legalizado. Richard se levantou cambaleando. Mãe, por favor, podemos resolver isso. Vamos devolver todo o dinheiro. Podemos sair da casa se você quiser, mas, por favor, não nos denuncie. Se você for à polícia, nós podemos ir para a cadeia. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que um dia me olharam com o amor puro de uma criança. E senti meu coração se despedaçando. E o que você queria que eu fizesse, Richard? Que me drogasse? Que me internasse num hospício enquanto você desfrutava da minha propriedade? Não ia chegar a esse ponto, murmurou Richard. Patrícia estava apenas explorando opções, mas eu jamais teria. Ouvi a conversa de vocês ontem à noite, interrompi novamente. Eu ouvi você planejando exatamente isso. Ouvi você dizendo que me visitaria uma vez por mês para manter as aparências. Ouvi você me transformando em uma mera formalidade, em um obstáculo que precisava ser superado. Richard desabou no sofá, soluçando. Patrícia ficou petrificada, sua máscara de nora perfeita finalmente destruída. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Amanhã é sexta-feira. Você tinha combinado de me levar ao Dr. Marcos às 10 horas da manhã. Obviamente, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: você vai arrumar suas coisas e sair da minha casa. Você tem até amanhã ao meio-dia. Patrícia reagiu imediatamente. Expulsem-nos. Para onde vamos? Você deveria ter pensado nisso antes de me trair, respondi sem demonstrar nenhuma emoção. Você tem família. Você tem amigos. Resolva isso. Mãe, por favor, implorou Richard. Não podemos ir embora assim. Não temos dinheiro para o depósito do aluguel. Não temos nada. Você tem 15 mil dólares na caixa dentro do galpão. Eu mostrei o dinheiro que você ganhou ilegalmente usando minha propriedade. Você pode usá-lo para o depósito, embora provavelmente precise guardá-lo para pagar a multa municipal e os honorários do advogado. Patrícia se virou para mim com os olhos brilhando. Não havia mais doçura em sua voz, apenas veneno. Sabe de uma coisa? Nós vamos sair da sua preciosa casa, mas não pense que isso termina aqui. Vamos contratar um advogado. Vamos contestar a multa. Vamos entrar com um processo por despejo indevido. Sorri sem humor, vá em frente, Patrícia. Contrate um advogado. Mas aviso-lhe que o meu advogado é muito bom e tem provas fotográficas de todos os documentos fraudulentos, de todos os planos criminosos, de todos os detalhes da sua operação ilegal. Ela tem fotos do dinheiro escondido, dos contratos falsos, dos bilhetes sobre me drogar. Você realmente quer ir ao tribunal com o rosto da Patrícia desfigurado? Finalmente, ela entendeu que estava completamente derrotada, que eu tinha jogado melhor, que enquanto eles planejavam me destruir, eu estava 2 passos à frente. Há mais uma coisa que você precisa saber. Continuei, meu advogado já protocolou documentos revogando qualquer procuração que possa existir em meu nome. Ela também apresentou uma declaração de plena capacidade mental certificada por um psicólogo forense e um novo testamento no qual Richard é especificamente excluído como herdeiro devido a atos fraudulentos. Richard ergueu a cabeça abruptamente. Você me deserdou. A voz era uma mistura de choque e dor. O que você esperava? Respondi com voz cansada. Que eu te recompensasse por tentar me destruir. O resto da noite foi tenso e silencioso. Richard e Patrícia trancaram-se no quarto.
Fiquei sentada na sala de estar, exausta, mas aliviada. Por volta da meia-noite, ouvi o barulho de malas sendo arrastadas. Estavam fazendo as malas. A realidade finalmente se impôs. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei cedo. Preparei café só para mim. Sentei-me junto à janela, observando o nascer do sol sobre o jardim que meu marido e eu havíamos cuidado juntos. Às 9 horas da manhã, Richard e Patrícia desceram com 4 malas grandes. Eles não olharam para mim. Colocaram tudo no carro em silêncio. Richard voltou uma última vez. Deixou as chaves da casa sobre a mesa da entrada. Por um instante, pensei que ele fosse dizer alguma coisa. Talvez um pedido de desculpas. Talvez um último apelo. Mas ele apenas olhou para mim com um olhar vazio e foi embora. Ouvi o motor do carro ligar. Ouvi os pneus no asfalto, o carro arrancando e, depois, silêncio. Minha casa estava vazia. Eu estava sozinho. Fiquei sentada na sala de estar por um longo tempo depois que eles foram embora. A casa parecia diferente, maior, mais silenciosa, mas também mais minha do que nunca. Percorri cada cômodo lentamente, recuperando cada espaço que havia sido violado por estranhos. Abri as janelas para deixar entrar ar fresco. Retirei os lençóis de todas as camas que haviam sido usadas pelos hóspedes. Eu ia lavá-las, mas sinceramente considerei queimá-las. Algumas memórias não merecem ser preservadas. Por volta do meio-dia, o Sr. Wilson bateu à porta. Ele trouxe uma lasanha quente que havia preparado. Pensei que talvez hoje você não estivesse com vontade de cozinhar, disse-lhe com aquela gentileza que só os verdadeiros amigos têm. Nós nos sentamos para comer juntos na minha cozinha. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido na noite anterior. A chegada do inspetor, o confronto, a expulsão de Richard e Patrícia. O Sr. Wilson ouviu em silêncio, acenando com a cabeça ocasionalmente. Quando terminei, ele colocou sua mão enrugada sobre a minha. Você fez a coisa certa, Genven. A coisa dolorosa, mas a coisa certa. Então por que dói tanto? Perguntei com a voz embargada. Porque ele era seu filho, respondeu o Sr. Wilson com a sabedoria de seus 68 anos. Porque o amor de uma mãe não desaparece simplesmente porque o filho trai. Dói justamente porque você amou. Se você não amasse, não doeria. Ele tinha razão. Naquela noite, eu chorei. Chorei pelo filho que eu pensava ter e que talvez nunca tenha existido de verdade. Chorei pela família que pensei ter construído. Chorei pela traição, pela ganância que corrompeu meu próprio sangue. Mas também chorei de alívio porque eu tinha sobrevivido, porque eu tinha vencido. Porque eu ainda era o dono da minha vida, da minha mente e da minha casa. Na segunda-feira seguinte, Beatrice me ligou com novidades. Genven, a queixa contra o Dr. Marcos foi aceita. O Conselho Médico iniciou uma investigação formal. Também apresentei ao Ministério Público todas as provas de conspiração para cometer fraude. Eles estão considerando apresentar queixa-crime contra Patrícia e Richard. Senti um nó no estômago. Acusações criminais. Cadeia. Beatrice fez uma pausa. É possível. Fraude planejada, conspiração para privar uma pessoa idosa de sua liberdade, falsificação de documentos. As acusações são sérias. Mas Genven, a última palavra é sua. Se você não deseja prosseguir com o processo criminal, podemos nos limitar ao processo civil. Pensei muito sobre isso. Uma parte de mim queria que eles pagassem integralmente pelo que tentaram me fazer. Mas outra parte, aquela que ainda era de mãe, não suportava a ideia do meu filho na prisão. Beatrice, prossiga com tudo relacionado ao Dr. Marcos. Esse homem merece perder sua licença. Mas quanto a Richard e Patrícia, preciso de tempo para pensar, compreendeu Beatrice. Você tem um mês antes do prazo final para registrar a queixa-crime. Pense nisso com calma. 2 semanas depois, recebi uma carta. Era do Richard. O envelope estava amassado como se tivesse sido escrito e reescrito várias vezes. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. A caligrafia era do meu filho, mas as palavras eram de um homem destruído. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Eu sei que o que fiz foi imperdoável.
Não tenho desculpas. A ganância me cegou. Patrícia me convenceu de que era a única solução para os nossos problemas. Mas eu fui fraco. Deixei acontecer. Participei. E agora vivo cada dia com a consciência de que traí a pessoa que mais me amou neste mundo. A carta continuava. Nós terminamos, eu e a Patrícia. Eu não podia continuar com alguém capaz de planejar algo tão vil. Mudei-me sozinha para um apartamento pequeno. Perdi meu emprego quando o escândalo veio à tona. Agora estou trabalhando como ajudante de construção, pagando as dívidas aos poucos. Não estou escrevendo para pedir perdão. Não o mereço. Só queria que você soubesse que sinto muito. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria tudo. A lembrança do que eu te fiz me assombra todas as noites. A carta terminava simplesmente: eu te amei. Eu te amo. E me arrependo de ter te perdido. Seu filho, que já não merece ser chamado assim, Richard. Chorei ao ler aquelas palavras. Uma parte de mim queria rasgar a carta e esquecer tudo. Mas outra parte, aquela parte materna que o Sr. Wilson mencionou, sentiu a dor do meu filho. Isso não justificava as suas ações. Nunca as justificaria. Mas era uma dor real, um arrependimento real. Ou pelo menos eu queria acreditar que era. Guardei a carta em uma gaveta. Eu não estava pronta para respondê-la. Talvez nunca estivesse, mas também não conseguia jogá-la fora. Um mês depois, tive que tomar a decisão sobre as acusações criminais. Sentei-me com Beatrice em seu escritório. Se eu prosseguir com as acusações, o que acontece? Ela foi honesta comigo, provavelmente de 3 a 5 anos de prisão para ambos. Patrícia receberia mais tempo por ser a principal mentora do plano. Richard poderia ter menos tempo se cooperasse. Eles teriam antecedentes criminais permanentes e dificuldade para encontrar emprego no futuro. Basicamente, suas vidas ficariam marcadas para sempre. Respirei fundo. E se eu não continuar? Beatrice inclinou-se para a frente. A multa municipal continua em vigor. Eles terão que pagá-la. O Dr. Marcos perderá sua licença independentemente da sua decisão sobre Richard e Patrícia. E, civilizadamente, eles já estão legalmente proibidos de se aproximarem de você ou de sua propriedade. Fechei os olhos. Pensei no meu marido, no que ele teria desejado. Pensei no menino que Richard era antes da ganância o corromper. Refleti sobre o tipo de pessoa que eu queria ser no final da minha vida. Não vou apresentar queixa-crime, disse finalmente. Beatrice assentiu com a cabeça, sem emitir julgamento. Tem certeza? Não, admiti. Mas é algo com que posso conviver. Eles terão que conviver com o que fizeram. Isso já é castigo suficiente. Beatrice deu um leve sorriso. Você é mais generosa do que eles merecem, Genven. Passaram-se 6 meses desde aquela noite em que o inspetor bateu à minha porta. A casa é realmente minha de novo. Contratei uma empresa de limpeza profissional que eliminou todos os vestígios dos hóspedes. Pintei as paredes com cores novas. Doei os móveis que haviam sido usados por estranhos e comprei peças novas. Transformei o cômodo dos fundos em um ateliê de costura. Sempre quis um espaço só para mim, para costurar, e agora tenho tempo e paz para isso. O Sr. Wilson ainda é meu vizinho e melhor amigo. Jantamos juntos 2 vezes por semana. Ele me ajudou a instalar um sistema de segurança em casa, não porque eu tenha medo, mas porque agora valorizo minha privacidade mais do que nunca. Beatrice se tornou mais do que minha advogada. Ela é minha confidente, minha protetora legal, minha amiga. Fiz questão de atualizar meu testamento, deixando algo para ela por tudo que ela fez. E Richard, não tive mais contato direto com ele desde aquela carta. Mas, por meio de conhecidos em comum, sei que ele ainda trabalha na construção civil, que está pagando as dívidas e que mora sozinho. Há dias em que penso em responder à carta dele. Há dias em que penso em ligar para ele. Mas aí me lembro da caixa no galpão, dos documentos sobre me drogar, das conversas sobre me internar em um hospício, e a ferida sangra de novo. Talvez um dia eu consiga perdoar. Não esquecer. Eu nunca vou esquecer, mas talvez eu consiga perdoar.
Minha terapeuta diz que o perdão não é para a pessoa que te magoou. É para você mesmo, para se libertar do peso do ódio. Estou trabalhando nisso, lenta e dolorosamente. Mas estou trabalhando. Certa tarde, enquanto eu costurava em meu novo estúdio, o Sr. Wilson veio me visitar. Ele ficou olhando para o vestido que eu estava fazendo, um vestido azul claro com flores bordadas. É lindo, comentou ele. Obrigada, respondi. É a minha forma de me curar. Cada ponto é um pedaço da minha vida que eu resgato. Ele sorriu. Sabe de uma coisa? Você sobreviveu a algo que teria destruído muitas pessoas. Você é mais forte do que imaginava, Genven. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir em minha casa silenciosa, porém segura, pensei em tudo o que havia acontecido. A viagem falsa, a espionagem noturna da janela do Sr. Wilson, o galpão e seus segredos. De madrugada, prendi a respiração, presenciando toda a verdade, o confronto, a vitória, a dor, a solidão que se seguiu. Olhei para mim mesma no espelho. Vi uma mulher de 62 anos com mais rugas do que antes, com olhos mais tristes, mas também mais sábios. Eu vi uma sobrevivente. Vi alguém que havia sido traída por quem mais amava e, mesmo assim, se manteve firme. Aprendi que o amor pode ser o disfarce perfeito para uma armadilha, sussurrei para o meu reflexo. Mas também aprendi que o amor próprio é o escudo mais forte contra qualquer traição. Apaguei a luz e me deitei na minha cama, sozinha em casa, sob o meu teto. Sim, dói, claro, mas sou o dono livre do meu destino. E que, depois de tudo que vivi, aquilo foi mais valioso do que qualquer coisa. Os meses continuaram a passar e a vida encontrou um novo ritmo, um ritmo mais lento, mais calmo, mais genuíno. Comecei a frequentar um grupo de bordado na igreja do bairro. Conheci outras mulheres da minha idade, cada uma com suas histórias, suas dores, seus triunfos. Senti que fazia parte de algo novo. O Sr. Wilson me apresentou a um clube de jardinagem. Aos sábados de manhã, nos reunimos para trocar mudas, compartilhar técnicas e conversar sobre flores e plantas. Aprendi que a vida continua mesmo depois das maiores tempestades. Que é possível reconstruir. Que é possível ser feliz novamente de uma maneira diferente, talvez mais cautelosa, mas real. Em uma dessas tardes de sábado, enquanto eu podava as roseiras no jardim, vi um carro parar em frente à casa. Meu coração disparou quando reconheci quem saiu do carro. Era o Richard. Ele era diferente, mais magro, vestia roupas simples de quem trabalha duro, tinha barba por fazer e olhos cansados. Ficamos nos encarando por um longo momento. Ele do portão, eu do meio do jardim, ainda com a tesoura de poda na mão. Olá, mãe, disse-lhe em voz baixa, quase num sussurro. Olá, Richard, respondi. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele olhou para o chão. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Eu sei que vocês não querem me ver, mas hoje faz um ano. Faz um ano que tudo aconteceu, e eu precisava vir. Precisava te ver, mesmo que fosse só de longe. Um ano. Eu não tinha me dado conta de que tanto tempo havia passado. Ele continuou falando, as palavras saindo rapidamente, como se tivesse ensaiado 1000 vezes. Eu mudei, mãe. Eu sei que isso não apaga o que eu fiz. Nada pode apagar, mas eu mudei. Faço terapia toda semana. Paguei metade das dívidas. Trabalho honestamente. Eu levanto todos os dias às 5 da manhã e vou para o canteiro de obras. E todos os dias carrego o peso de saber que traí a pessoa que mais me amou neste mundo. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não vim pedir perdão porque sei que não o mereço. Não vim pedir para voltar porque sei que não posso. Eu só vim dizer que sinto muito e que você estava certo em tudo sobre me expulsar, sobre me deserdar, sobre me mostrar que as ações têm consequências. Fiquei parada segurando a tesoura, sentindo meu próprio coração apertar. Uma parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo como eu fazia quando ele era criança e se machucava. Mas outra parte, a parte que ainda sangrava, me mantinha no lugar. Richard enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Estou indo embora agora. Só queria que você soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. Que todos os dias luto para ser alguém de quem você possa se orgulhar.
mesmo sabendo que esse dia talvez nunca chegue. Ele se virou para sair e então, sem pensar muito, minha voz saiu. Richard. Ele parou. Ele se virou. Dei 2 passos em direção ao portão. Você está mesmo fazendo terapia? Perguntei. Toda semana, ele respondia prontamente. Toda quinta-feira às 19 horas. Isso me ajudou a entender muitas coisas. A ver como fui manipulado, mas também como me deixei manipular, como a ganância me cegou, como quase destruí a pessoa mais importante da minha vida. Assenti lentamente com a cabeça e mencionei que já havia pago $22.000 das 40.000 dívidas. Eu trabalho muito. Faço hora extra sempre que posso. Durmo pouco, mas não me importo. É o mínimo que posso fazer para consertar o desastre que causei. Ficamos em silêncio por um instante. O vento agitou as folhas das árvores ao nosso redor. Não estou pronta para te perdoar, Richard, disse finalmente, com a voz trêmula, mas firme. O que você e Patrícia planejaram fazer comigo foi cruel demais, calculado demais. Eu sei, mãe. Eu sei. E talvez eu nunca esteja pronta, continuei. Talvez essa ferida nunca cicatrize completamente. Ele assentiu com a cabeça, com mais lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Mas respirei fundo. Talvez com o tempo, muito tempo, possamos encontrar uma maneira de reconstruir algo. Não como era antes. Isso nunca mais será possível. Mas talvez algo novo, algo diferente. Seus olhos brilharam com uma pequena faísca de esperança. Você está falando sério? Não sei. Confessei honestamente. Só sei que você é meu filho. E por mais que você tenha me magoado, por mais que tenha quebrado minha confiança, ainda existe uma parte de mim que quer acreditar que as pessoas podem mudar, que podem se redimir. Richard soluçou. Vou passar o resto da minha vida tentando provar que mereço essa chance. Mãe, eu juro que vou. Não me faça promessas, Richard, eu disse, cansada. Mostre-me com ações, com tempo, com consistência. Mostre que você realmente mudou. E talvez, quem sabe, um dia possamos sentar à mesma mesa novamente. Ele assentiu vigorosamente. Eu vou demonstrar isso todos os dias. Posso te ligar às vezes só para saber como você está? Hesitei. Depois, assenti lentamente. Uma vez por mês. Não mais do que isso. Estou reconstruindo minha vida, Richard. Preciso de espaço. Preciso de tempo para me curar. Uma vez por mês é perfeito, disse-ele com voz cheia de gratidão. Obrigado, mãe. Obrigado por não fechar a porta completamente. Ele voltou para o carro. Antes de entrar, virou-se mais uma vez. Eu te amo, mãe. Sempre te amei. Mesmo quando eu fazia aquelas coisas horríveis. Eu sei que isso não justifica nada, mas é a verdade. Eu não respondi. Apenas observei entrar no carro e ir embora. Quando o carro desapareceu na esquina, minhas pernas fraquejaram. Sentei-me num banco de jardim e chorei. Chorei tudo o que tinha reprimido durante aquela conversa. O Sr. Wilson apareceu alguns minutos depois. Ele tinha visto tudo da sua janela, mas respeitou a minha privacidade. Ele sentou-se ao meu lado em silêncio. Você se saiu bem, disse-ele finalmente. Você não fechou a porta, mas também não a abriu completamente. Deixou uma fresta. E é assim que a cura funciona. Aos poucos, com cautela. Ele tem razão? Perguntei. Não sei, Gavin, respondeu ele honestamente. Só o tempo dirá, mas você fez a coisa certa ao dar a ele a chance de mostrar isso. E você fez a coisa certa ao deixar claro que palavras não bastam. Que é preciso ver mudanças reais. Nos dias seguintes, pensei muito sobre aquele encontro, sobre as palavras de Richard, sobre a possibilidade de um dia podermos reconstruir algum tipo de relacionamento. Não seria como antes. A confiança quebrada nunca se reconstrói da mesma forma. Sempre resta uma rachadura. Mas talvez isso possa se transformar em algo novo. Algo construído não na ingenuidade, mas na consciência. Sobre a clareza dos limites, sobre o respeito mútuo conquistado com esforço.
Beatrice me disse que eu fiz bem em não fechar todas as portas. Que o perdão é um processo, não um evento. Isso pode levar anos ou talvez nunca aconteça completamente. E tudo bem. Que eu tinha o direito de me curar no meu próprio ritmo. Hoje, enquanto escrevo esta história, sentada no meu ateliê de costura, rodeada de tecidos e linhas coloridas, olho pela janela em direção ao meu jardim. As roseiras que podei naquele sábado estão florindo lindamente. Vermelhas, amarelas, rosas, símbolos de renovação, de coisas que pareciam mortas, mas que voltam à vida com cuidado e tempo. Aprendi muitas lições nestes últimos meses. Aprendi que a confiança é frágil e preciosa, que devemos protegê-la, especialmente das pessoas mais próximas, porque são elas que podem causar as piores feridas. Aprendi que a intuição não mente, que quando algo parece errado, provavelmente está errado, que devemos confiar em nossos instintos, mesmo quando todos dizem que estamos exagerando. Aprendi que documentos legais são importantes, que procurações e testamentos devem ser guardados com cuidado e que nunca é cedo demais para proteger nosso patrimônio e nossa autonomia. Aprendi que a solidão não é o pior destino. Que às vezes é melhor estar sozinho do que rodeado de pessoas que te traem. Que verdadeiros amigos como o Sr. Wilson e Beatrice valem mais do que laços de sangue. Aprendi que o perdão é para quem perdoa, não para quem é perdoado. Podemos escolher perdoar para nos libertarmos do ódio, ou podemos escolher não perdoar, e isso também está tudo bem, a cura não vem com manual de instruções. E aprendi que mesmo depois das piores tempestades, mesmo depois das maiores traições, a vida continua, que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos reconstruir, que podemos ser felizes novamente de uma maneira diferente, talvez mais cautelosa, mais consciente, mas real e genuína. Observo a mulher em que me transformei. Não sou mais aquela Gavin ingênua que acreditava que a família era sagrada acima de tudo. Agora eu sei que a família se constrói com respeito, honestidade e amor verdadeiro. Não apenas com laços de sangue. Tenho cicatrizes, algumas visíveis, muitas invisíveis. Mas também tenho força, sabedoria, autonomia e uma paz que vem de saber que defendi minha dignidade. Que eu não me deixei destruir. Que eu lutei e venci. Às vezes, à noite, antes de dormir, ainda penso em tudo o que aconteceu, na viagem falsa, nas noites em que observava pela janela, na caixa no galpão, nos documentos que comprovavam a completa conspiração contra mim. E eu me pergunto, o que teria acontecido se eu não tivesse confiado na minha intuição? Se eu tivesse ignorado os sinais, se eu não tivesse fingido aquela viagem, eu provavelmente estaria no hospício agora, drogado, confuso, enquanto meu filho e minha nora desfrutavam da minha casa, vivendo às custas da minha propriedade, me visitando uma vez por mês para manter as aparências. Só de pensar nisso me dá arrepios. Mas não aconteceu porque eu era inteligente, porque eu tinha coragem, porque eu contei com a ajuda das pessoas certas e porque eu nunca desisti de mim mesma. Richard me liga uma vez por mês, como combinamos. As conversas são curtas. Ele fala sobre trabalho, sobre terapia, sobre as dívidas que está pagando. Eu escuto. Às vezes comento algo. Às vezes apenas escuto. Ainda não estou pronto para mais. Talvez nunca esteja. Ou talvez daqui a alguns anos possamos tomar um café juntos. Conversar de verdade. Reconstruir algo pequeno, mas real. Não sei. Só o futuro dirá. Por enquanto, vivo um dia de cada vez. Costuro. Cuido do jardim. Tomo café coado com o Sr. Wilson. Participo do grupo de bordado. Eu cuido da minha casa. Durmo em paz sabendo que cada centímetro deste lugar é meu, que ninguém pode me tirar daqui, que construí muros legais fortes o suficiente para me proteger. E de vez em quando, olho para os roseirais no jardim e penso que sou como eles. Fui brutalmente podado pela traição. Sangrei. Quase morri. Mas com o tempo, cuidado e muito amor próprio, estou florescendo novamente. Diferente, talvez, mais cauteloso com certeza, mas vivo, forte meu. Totalmente meu. Agora, se você gostou desta história, clique em inscrever-se e conte-me nos comentários qual parte te deixou de boca aberta. Ah, e não se esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não publico aqui. Espero por você lá.